A cidade hoje veio até ao Louro, porque aqui se encontra a Cooperativa Elétrica do Valdeste a celebrar precisamente 90 anos. Uma história de 90 anos. A cooperativa que serve o Concelho de Vila Nova de Famalicão e também algumas freguesias do Concelho de Barcelos, uma empresa de utilidade pública, cuja atuação visa sobretudo a prestação de um serviço eficaz e de qualidade ao nível da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. Comigo tenho o engenheiro Luís Macedo, presidente do Conselho de Administração, que desde já agradeço por nos receber. Falarmos um bocadinho como é que se conta uma história de 90 anos daqui da SEV. Muito obrigado, bom dia. Antes de mais, dizer que tenho muito gosto, naturalmente, em partilhar esta conversa com a cidade de hoje e agradeço também a disponibilidade para virem cá. Enfim, a história da nossa empresa, que é longa, tem um bocadinho de tudo, como, enfim, todos os percursos de grande longevidade, não é? Teve momentos difíceis, especialmente durante a sua constituição, a sua criação, pelo simples facto das pessoas, para já, não conhecerem muito bem o valor económico, social, enfim, da energia. E também porque, na altura, e isto é um detalhe que teve grande importância, a atividade, digamos, principal da maioria da população era a agricultura e os postos ocupavam o terreno agrícola e, portanto, ninguém queria postos, enfim, não se percebia muito bem qual era o benefício-custo destas coisas e, portanto, foi muito difícil vencer essas dificuldades. Para além das dificuldades inerentes também à época, em que necessariamente a comunicação, a informação, era muito mais difícil. Todavia, a constituição da empresa coincidiu com a construção da barragem do Lindoso, que foi construída fundamentalmente para abastecer digamos, não era a área metropolitana, mas a cidade do Porto e arredores, e digamos que também havia necessidade de gastar energia, porque enfim, os processos não eram tão manipuláveis como são hoje, quer dizer, em que a barragem do Lindoso, a nova barragem do Lindoso, que é de alta potência, pode entrar em funcionamento pleno em 3 minutos. Na altura, imagino que as coisas não fossem assim. E, portanto, era preciso gastar energia e aqui houve um punhado de homens que, uns mais empreendedores, outros mais corajosos, outros mais lúcidos e bem informados, que se juntaram para constituir esta empresa e proporcionar, no fundo, a esta região esse bem que ainda hoje é absolutamente essencial, que é a energia elétrica, não é? Ao longo dos anos, digamos que há uma história que nós procuramos contar através de um trabalho que foi feito pelo professor José Manuel Lopes Cordeiro, nos nossos 75 anos, que revela que, de facto, houve momentos melhores, momentos piores, porque optamos pelo modelo de cooperativa que tem, enfim, os seus lados, os seus méritos e as suas dificuldades. De qualquer forma, vencemos sempre as dificuldades e o que é facto é que conseguimos sobreviver a um processo de reorganização do sistema elétrico nacional que aconteceu em 1982, 3 por aí, em que praticamente todas as dezenas ou centenas de empresas de distribuição semelhantes a esta que se foram constituindo no país, ora por iniciativa das pessoas, ora por iniciativa dos municípios, não é? Foram todas absorvidas, integradas na EDP, e a Cooperativa Elétrica do Valdeste e mais 9 empresas, também maioritariamente cooperativas, conseguiram sobreviver. Mas digamos que a desproporção é tal que estas 10 empresas representam só 0,5% do total da distribuição nacional em baixa tensão. E a Cooperativa Elétrica do Valdeste é a maior de todas e bastante maior, digamos, que a segunda, portanto somos todos muito pequeninos. No meio somos aquilo que alguém já chamou uma espécie de uma aldeia gaulesa, não é? No meio do Império. Mas destes 90 anos, como é que tem sido superar as dificuldades perante essas grandes empresas também do setor? Bom, eu creio que aquilo que nos tem valido tem sido mesmo o verdadeiro espírito cooperativo e digamos, e sentido de compromisso e de missão para com esta empresa, não é? Porque
as direções são graciosas, são voluntárias, que assumiram sempre um empenho e uma determinação que valeu, naturalmente, a ultrapassagem de todas as circunstâncias difíceis que nos, enfim, que nos permitem estar aqui hoje, não é? Recentemente, eu estou ligado à cooperativa já há uns anos e passei e vivi, portanto, ou convivi com problemas graves, como, por exemplo, o problema do IVA, não é? Porque, até na altura, o Governo resolveu decretar que o preço da energia praticado então também incluía IVA, quer dizer, de uma situação de uma situação de exercício positivo que estávamos a ter naquela altura, passamos a um exercício negativo no mês seguinte, quer dizer, e vivemos assim cerca de 2 anos, até que, depois de muitas exposições e de muita luta, e enfim, do reconhecimento na altura de um secretário de Estado, que hoje é Presidente do Conselho da Endesa, que é o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, foi-nos atribuído, digamos, depois um benefício a nós e a todas as empresas pequeninas que nos permitiu sobreviver, senão teríamos afundado. Isso foi um período complicado. Agora estamos a viver outros períodos que são complexos, mas que, enfim, que têm soluções, que é o período do mercado liberalizado de energia, não é? Saímos de uma situação relativamente protegida para uma situação não protegida. De maneira que estamos a encarar agora este novo ciclo com uma outra... De que forma é que isso é um desafio ou que vos prejudica, de certa forma, a liberalização do mercado? Prejudica, quer dizer, na medida que somos muito pequeninos, não temos grande capacidade negocial, estamos muito sujeitos às variações do preço de energia no mercado, que é muito agressivo. Esse mercado divide-se em dois segmentos, o mercado de futuro e os mercados de dia. Para os mercados de dia, que, digamos, são os mercados mais profissionais, nós não temos propriamente capacidade técnica para poder, digamos, conviver com esses mercados, portanto, estamos mais sujeitos a mercados a prazo, e esses mercados a prazo estão dependentes de muitas variáveis, desde o preço do gás, das licenças de carbono, enfim, da estabilidade geopolítica, de todo um conjunto de circunstâncias que nós não dominamos. E, portanto, de repente, vamos comprando energia a prazo, agora vamos entrar numa outra política um bocadinho mais arriscada, mas, digamos, somos sempre muito pequeninos. Também não produzimos energia, não é? E como não produzimos, porque não podemos também produzir, pelo facto de sermos operadores comercializadores. Mas vamos agora, já foi deliberado em Assembleia Geral, constituir uma empresa dedicada só à produção e aos novos projetos e, portanto, isso permitir-nos a diversificar as nossas atividades, que é isso que nós pretendemos fazer no futuro próximo. Existe, pelo facto de serem uma estrutura mais pequena, existe muita proximidade com os vossos clientes. Isso é uma mais-valia para vocês? Sim, isso é o outro lado, a outra face da moeda, que de facto nos permite beneficiar de vantagens que uma grande empresa não tem, não é? Quer dizer, somos uma empresa com rosto, sabe-se aqui quem é que manda, quem faz o quê e aonde. Temos essa proximidade que nos permite conhecer também muito bem os nossos clientes e a nossa rede e digamos, e sermos muito criteriosos da forma como nós atuamos na nossa rede. Para além disso, pelo facto de sermos uma cooperativa, não distribuímos lucros, procuramos investir na qualidade de serviço e praticamos depois, digamos, uma outra dimensão da nossa atividade de responsabilidade social, que eu creio que também é distintiva e que é um benefício, digamos, para a população e para a nossa comunidade em geral, tanto a interna dos nossos trabalhadores como dos nossos cooperadores, como da própria comunidade, que beneficiam naturalmente dessa política que temos vindo a exercer há uns anos e eu creio que de uma forma muito interessante. Não é? Falando um bocadinho naquilo que tem sido a vossa aposta recente, os postos de carregamento para carros elétricos, porque é que o fazem? É um nicho de mercado que pretendem atingir e apostar? Pois, digamos que há várias
dimensões ou vários alinhamentos de investimento. Um deles é necessariamente o carregamento de carros elétricos, que é digamos, um negócio que não é propriamente, digamos, para já, e à dimensão que nós estamos a praticar, muito rentável, mas tem dois objetivos. Um primeiro, que é colaborar também com o município na qualificação da própria cidade de Famalicão e depois do concelho na disponibilização de serviços nesse âmbito, e depois também ganhar experiência e iniciar uma atividade, uma das tais atividades que nós pretendemos desenvolver no futuro, diversificando a operação de rede de baixa tensão. Não é? Em termos de aposta nas energias renováveis, é uma possibilidade vossa? Pois, as energias renováveis, nós, digamos, como disse, nós temos uma incompatibilidade legal pelo facto de sermos operadores de rede de baixa tensão. A própria EDP agora mudou de nome exatamente por ter essa incompatibilidade, ou seja, confundir-se o que era a produção de energia com a distribuição de energia, com a comercialização de energia. E relativamente à distribuição, chamou-lhe um nome agora completamente distinto, para que não haja confusão, do ponto de vista da identificação das empresas. E eu entendo que sim, quer dizer, as energias renováveis vão ser talvez o fator que nos vai reforçar, que nos vai proporcionar alguma autonomia, não só aqui à cooperativa elétrica, como ao país, não é? Quer dizer, porque o país também está dependente, naturalmente, de seríssimas importações de energia, porque o país tem os mesmos problemas que nós temos, digamos, embora numa grande escala. Mas a produção de energia é um aspecto para o qual temos dedicado muita atenção e pensamos que, digamos, integrada num modelo diferente do tradicional da produção pura e dura, como a produção de energia renovável enquadrada nas comunidades de energia renovável, que é uma figura nova que está a ser, digamos, cujo edifício legal está a ser acabado, será terminado provavelmente este ano de 2021, e onde, digamos, vão ser constituídas pequenas empresas para partilharem, para que os seus participantes partilhem energia. Ora, essas empresas precisam de experiência em termos de produção, distribuição, faturação, da partilha de energia. Pronto, e nós, dado que temos essa competência, vamos procurar, naturalmente, situar-nos também, ter uma posição relevante nesse tipo nesse modelo de produção e de distribuição de energia, não é? Será esse um projeto para um futuro a curto prazo? É um projeto sobre o qual nós estamos a trabalhar arduamente. Não há nenhuma comunidade de energia em Portugal ainda, mas há uma atenção muito grande. Ainda ontem respondi à Universidade de Coimbra, exatamente, a disponibilizar-nos para partilharmos com eles, enfim, lá com o nicho que está a estudar esse problema, a nossa experiência, para podermos evoluir e nos capacitarmos e percebermos que posição é que vamos ter no futuro relativamente a essa figura, nova figura, que eu creio que vai ser até uma moda, quase, quer dizer, porque, digamos, essas comunidades estavam pensadas para aglomerados que, no fundo, produziam energia e consumiam proximamente, para não haver perda de energia no transporte. Portanto, a energia não devia ser transportada, portanto, devia ser consumida, mas agora já ouvimos falar que a indústria também vai entrar, digamos, nesse pacote e, portanto, as coisas vão ter dimensões diferentes e provavelmente vão ter uma importância muito diferente, não é? Ou seja, muito maior do que aquela que se esperava. Angela, qual é a vossa relação com os municípios que servem? A nossa relação é excelente, com qualquer dos municípios de Famalicão ou de Barcelos. É claro que nós temos uma presença maior em Famalicão, porque para já temos a nossa sede no Concelho de Famalicão e temos 9 freguesias do Concelho de Famalicão que estão concessionadas e 5 de Barcelos. Barcelos fica um bocadinho mais distante, mas do ponto de vista do relacionamento institucional é excelente com qualquer um deles.
já me falou dos projetos que tem em mente para o futuro. Em jeito de terminar esta nossa conversa, pedi-lhe a sua opinião. Quando se fala tanto que nós praticamos os preços muito caros no que diz respeito à energia em comparação com outros países, qual é a sua opinião sobre isso? Pois, a minha opinião é que o problema da energia, ou seja, o problema da tarifa não é a energia, é todo o resto que está carregado na energia. Fundamentalmente, porque a tarifa tem, no fundo, três componentes distintas. Uma que é a energia propriamente dita, que representa 30% ou 40% do valor da nossa tarifa. Outras são as chamadas tarifas de acesso, ou seja, a portagem que a energia paga para passar pelas infraestruturas, que representa mais 30%, que é a nossa margem dos operadores, que têm que, naturalmente, cobrar-se de alguma coisa para poderem exercer a sua atividade. E depois a terceira são os custos de interesse económico geral, que é uma componente decidida politicamente pelo Governo, que tem uma tralhada desculpa a expressão, de componentes que necessariamente agravam muito a tarifa. Depois temos um outro problema, que é o déficit tarifário, que atingiu montantes de tal forma elevados já, que eu acho que nos anos mais próximos, todo o lucro, digamos, que o sistema possa dar, ou seja, como é que direi? Que o exercício, que esta atividade possa reverter a favor do Estado, terá que ser utilizada para abater essa dívida que tem vindo a crescer e já vai com centenas de milhões de euros, que é um fenómeno que surgiu num determinado momento por decisões políticas mal tomadas na altura e que agora todos nós vamos padecer nos próximos anos. E eu penso que até gerações, porque eu não vejo maneira desse bolo de descer, não é? Agradeço-lhe imenso por ter partilhado connosco estes vossos 90 anos, são sem dúvida um marco e eu agradeço-lhe o facto de ter aberto as portas aqui à cidade hoje, é sempre um prazer. Falamos um bocadinho também das questões do futuro, que realmente muito se fala nestas questões das energias renováveis e que a SEV possa contar muitos mais e nós os possamos acompanhar. Muito obrigada, engenheiro. Também igualmente, muito obrigado.